Estamos começando o Infinity Cast número 21. Hoje nós vamos falar sobre ganhar dinheiro no mercado digital. Olha, dá pra fazer isso? Como que faz? Eu quero saber, cara. Será que é hype ou não é, Ale? Eu acho que o Edu vai... Eu tô aí pra ajudar vocês com essa Ele vai esclarecer essa pergunta aí. Eu acho que ele não tá de brincadeira aqui, não. Ah, legal. Pessoal, eu sou o Norton Torga, sou CTO da Infinity. Eu sou o seu host no Infinity Cast. Estou aqui em companhia do Ale Hostert. Sou o Joe, estou aqui novamente, não adianta. 21 episódios, 22. Entendedores entenderão. Exatamente. E aqui estamos, pronto. Isso aí. Minha apresentação é sempre essa, tá? Estou aqui. Aí. Estamos hoje em companhia do Eduardo Costa, o nosso guru de marketing digital. Que bom que dessa vez não falaram que eu era o cantor, né? Porque essa é uma das coisas que eu mais escuto. Eduardo Costa, que nem o cantor? Pois é. O meu objetivo é um dia ser tão famoso que o cantor Eduardo Costa vai se apresentar para as pessoas, vão falar, que nem o professor lá de marketing digital. Isso aí mesmo. Esse mesmo. Porque tá difícil. Tem isso com o Michael Jordan, né? Tem o Michael Jordan e o Michael B. Jordan, que é um ator, né? Aí eles se confundem lá nos Estados Unidos. Eu lembro do pessoal comentando, qual o Michael Jordan? Aí vai chegar um momento que vai ter, qual o Eduardo Costa? No meu caso tem efeitos colaterais, né? Porque eu recebo no Facebook, no Instagram, solicitações de mensagem, né? De gente querendo que eu avalie a música, gente querendo ingresso para show, gente pedindo ajuda do cantor. Gente, pior são as senhoras que são fãs e acabam mandando coisas aí que é melhor não mencionar pro cantor e chega para mim, né? Bem triste a situação, mas faz parte, né? Estou chocado. Eu também fico chocado. Ainda mais porque aparentemente a faixa de idade é dos 60 para cima que manda essas coisas. Então é uma coisa bem aterrorizante, assim. Se eu pudesse, eu tô quase, já pensei até em inventar um nome, né, para poder mudar, para não acontecer mais isso, mas fazer o quê, né? Quando a gente pesquisa o perfil do Edu no Instagram, tá Eduardo Costa, não cantor. Muito bom. Mas e esse Eduardo Costa, o professor de marketing? Como é que ele é? Qual é a história do Eduardo Costa? Vamos conhecer melhor esse Eduardo Costa. O Eduardo Costa, que não é o cantor, né? Eu comecei no marketing digital em 2015. Eu estava fazendo engenharia da computação e já tinha um passado com programação. Eu aprendi a programar porque eu gostava muito de jogos, gosto ainda pra caramba de jogos, gosto de jogar, e eu sempre, quando era criança, sempre quis fazer meu próprio jogo. Eu ficava impaciente, queria coisas nos jogos que eu jogava diferentes e falava, caramba, nenhum deles me atende, um dia eu quero fazer o meu. E por causa disso, eu fui estudar, acabei aprendendo um pouco de programação bem novo, fiz um curso técnico quando tinha lá 14, 15 anos, entrei na faculdade de engenharia da computação e no meio do caminho, né, estava estudando para ser engenheiro, mas me desviei, né, para esse mercado. Eu queria ter, né, eu fui seduzido aí pelas promessas do marketing digital, né, do mercado digital, de você fazer os seus próprios horários, de você ter liberdade geográfica. E na época eu estava num primeiro emprego, né? Meu primeiro emprego foi muito ruim, muito ruim. Passei vários perrengues nele e eu queria muito arrumar, né, uma outra coisa para fazer e, poxa, legal, eu teria um futuro bacana como engenheiro, mas é o futuro, né? Vai demorar. E quando eu percebi que teria uma alternativa onde eu não passaria pelas coisas que estavam acontecendo naquele meu trabalho, eu falei, bom, vamos ver, né, como é que isso funciona. E aí, em 2015, eu comecei no mercado digital. Comecei como programador, né, prestando serviços como programador. Eu conheci, né, uma pessoa muito famosa no mercado, que é o Ícaro de Carvalho, né, o dono do Novo Mercado, né, atualmente uma das maiores escolas de marketing digital do país. E na época eu conheci porque eu tinha uma dúvida sobre economia, e ele escrevia sobre economia no Facebook dele. Na época ele não era famoso, então os posts dele tinham... Hoje tem 1 milhão de seguidores, né? Já chegou a bater 1 milhão de seguidores no perfil que ele perdeu, mas antes ele tinha 2, 3 curtidas, né? E uma delas era minha.
E aí eu tive uma dúvida sobre economia e fui perguntar para ele. Depois de um tempo, ele precisou de alguém para fazer um projeto de site. Ele lembrou de mim, né? E me chamou para poder fazer. Eu sempre conto essa história, né? Que ele tinha um orçamento para fazer um site, né? Lá. E ele chegou para mim e falou: olha, eu tô com orçamento para fazer esse site aqui, queria saber quanto que você cobra para fazer esse site. E na época eu nem fazia site, né? Eu só sabia programar para desktop, né? E eu falei, bom, não vou perder a chance, né? Tava tentando entrar no mercado para tentar vender algum software desktop e putz, não deu certo, não consegui arrumar cliente de jeito nenhum. E aí surgiu essa oportunidade, eu que sempre fui de ir lá estudar e fazer, falei, não, beleza, eu sei fazer sim, sei fazer. E aí eu pensei, caramba, esse cara pega projetos grandes para fazer, né, e clientes bons. Se eu colocar o valor que eu aceitaria fazer esse trabalho, ele não vai nem me responder, né? Vai falar, pô, o cara que cobra esse valor aí, eu não quero... Por mais que seja barato, né? Às vezes o barato acaba atrapalhando também. E aí eu olhei e falei, bom, vou chutar um valor alto, mas não muito alto, né? Na época, se fosse para fazer um site, eu ia cobrar 300, 400 reais. Aí eu olhei e falei, quer saber? Vou arriscar, vou chutar alto. Falei, 2.000. Aí ele falou, putz, fechado então, porque o orçamento me passaram era 7, se você passasse alguma coisa menor que isso, eu ia fechar com você. Eu falei, caraca, não acredito, cara. Perdi 5 mil aí de potencial dessa brincadeira. Mas aí a partir daí eu comecei a fazer, né, os projetos com ele atuava meio que como um hub, então ele tinha muitos contatos, trazia os projetos, eu ficava com uma parte do valor e fazia a programação, e conforme nós fomos fazendo isso, eu também fui produzindo conteúdo no meu Facebook, e acabava atraindo pessoas também, essas pessoas viam os trabalhos que eu fazia e queriam me contratar também por conta. E aí comecei a viver só de freelancer, basicamente. Aconteceu que eu cheguei no fim da minha faculdade, eu nunca nem fiz o CREA, né? Porque eu me formei, recebi o diploma de engenharia, mas nunca atuei como engenheiro, porque quando eu me formei eu já estava ganhando mais que todos os meus professores e mais do que o salário que seria de engenheiro se eu começasse essa carreira, né? Então, acabei ficando no mercado digital. Eu comecei a estudar outras áreas, né, do mercado digital, então eu fazia site. Aí eu percebia que, principalmente quando o cliente era um cliente menor e me contratava para fazer tudo, né, o pacote inteiro, eu percebia que os sites poderiam ser mais bonitos. Então eu fui lá e comecei a aprender um pouco de design, comecei não só a parte teórica, como a parte prática, né, começar a mexer, por exemplo, no Photoshop para poder alterar alguma coisa que precisasse, né? Aí, beleza, meus sites começaram a ficar mais bonitos. Só que também tinha cliente que me contratava e não tinha um redator profissional para poder fazer os textos do site. E aí eu pedia para ele me mandava uma coisa horrível, e aí eu falava, putz, eu tenho que, né, fazer não vou entregar o site como o cliente pediu, né, com o texto que ele pediu. Deixa eu fazer também essa parte para ele. Aí fui estudando copywriting. E por aí fui, aí aprendi a fazer anúncio, né? Comecei a aprender tráfego para poder, os clientes que queriam também fazer tráfego pago, né? Queriam anunciar o que eles estavam vendendo, comecei a estudar também. Até um ponto em que eu meio que estava em todas as áreas, né, do mercado digital, fazendo um pouquinho de cada uma, e isso permitiu que eu tivesse um conhecimento amplo sobre várias coisas e conseguisse ajudar muita gente, porque a pessoa vinha com uma dúvida, eu entendi um pouquinho de cada área, consegui ajudá-la. Se não me engano, em 2016, né, o Ícaro de Carvalho me fez um convite para poder fundar uma escola de marketing digital que ele queria fazer, que era o Novo Mercado. Então eu fui cofundador do Novo Mercado com ele. Nós ficamos aí uns 3 ou 4 anos com a escola tendo 100 alunos, né? Até que em 2019 a gente olhou e falou, bom, dada, né, a gente tinha uma divisão do faturamento, dado esse valor aqui, assim, nós dois fazíamos trabalhos por fora, né? A gente se sustentava dos trabalhos por fora, não de dar aula, não de ter a escola.
Ele falou, olha, vamos fazer aqui um cálculo, quanto que vale a pena a gente ter de aluno para poder manter a escola, né? Porque senão, putz, o esforço que a gente está tendo há tantos anos, né? De repente não vale a pena, vale mais a pena a gente focar nos projetos. A gente fez o cálculo e a gente decidiu que em 2019 a gente ia fazer a escola chegar a 300 alunos ou ia desistir, né? Então, temos que partir de 100 até 300. E focamos totalmente na escola. A gente acabou aquele ano com 13 mil alunos. Caraca. Então, a gente passou um pouquinho da meta. Eu saí de lá ano passado, né, no final de 2021. Quando eu saí, tinha 45 mil alunos. Então, foi um pouquinho mais longe do que a gente imaginava, né? Uhum. Eu saí porque eu também, nesse meio tempo, muitos dos alunos, né, eles eram mais iniciantes. O Ícaro não gostava tanto de falar para os iniciantes. Hoje ele tem 100 professores lá na escola, né? Tem um monte de gente contratada para dar aula. Na época era só ele e depois eu comecei a dar aula também. E ele não gostava muito de falar com os iniciantes e como eu conhecia muito de muitas áreas, eu ia lá e tirava as dúvidas, até que eu comecei a dar aulas no meu perfil, comecei a fazer live. Quando eu fui ver, eu também tinha a minha própria escola, né? A comunidade do Edu, né? Até o nome é uma coisa mais próxima, que era bem isso mesmo, né? Eu gostava de ter esse contato, as pessoas se sentiam minhas amigas mesmo, né? Eu compartilhava a minha vida, enfim, bem influenciador digital mesmo, né? Uhum. E aí essa minha escola chegou a 2.500 alunos e foi a hora que eu olhei e falei, bom, eu tenho que decidir, né? Eu não consigo me dividir, né, entre os dois lugares, né? Ou eu foco aqui ou eu foco lá. E aí eu preferi não abandonar todas as pessoas que confiaram em mim, confiaram no meu trabalho, gostavam tanto de mim, e decidi continuar meu caminho sozinho aí com a minha própria escola. E aí depois, né, fui passando esse ano, né, 2022, além da escola, eu comecei o projeto de ter uma agência de marketing digital prestando serviços, né, em si, fazendo tráfego, site, rede social para clientes, porque acontecia muito isso, né? Muitos alunos meus aprendiam como ganhar dinheiro no mercado digital, começava a ganhar dinheiro, chegava e falava, Edu, legal, agora eu preciso de um social media. Você tem alguém para indicar? Aí eu ia lá e indicava fulano. Daqui a pouco a pessoa voltava e falava, putz, fulano atrasou tudo, não me entregou os posts. Caramba, Edu, essa indicação que você me deu não era boa. Aí a culpa ficava sendo minha, né? Contratei aquele designer lá que você falou, putz, ele atrasou todos os meus prazos, meu lançamento foi uma bagunça por causa dele, caramba, sacanagem. Até um ponto em que eu olhei e falei, quer saber, já que tem tanto dinheiro aí que as pessoas estão deixando na mesa, né? Tanto dinheiro que as pessoas estão querendo pagar para outras e elas não estão aceitando, que eu vou pegar isso para mim, né? E aí eu criei uma pequena agência digital e para poder atender essa demanda. Então esse foi o meu foco aí desse ano, né, de 2022, até que agora para 2023 eu quero voltar e reequilibrar as coisas, né? Voltar a ser um pouco mais professor, porque estou sentindo bastante falta disso. Cara, que incrível. E dá pra gente verificar alguns pontos aí na história que você contou. Porque eu também comecei muito cedo no empreendedorismo. E aí as pessoas perguntam, qual que é o segredo? O que você deve fazer para poder empreender, etc. E eu falo para as pessoas, bom, primeiro você tem que entender uma demanda. Porque as pessoas têm essa noção do tipo, aqui precisa de uma padaria. Mas você mora ali. Você compra pão, você é o cliente, você sente aquela necessidade. Às vezes a pessoa abre um negócio que não tem demanda, né? E você já falou desde o início. Eu jogava lá atrás e eu queria fazer um joguinho porque nenhum jogo me atendia. Então você era o cliente, então você foi com aquela motivação, né? E depois você foi recebendo essas pessoas que tinham essas demandas, né? E daí você foi moldando os seus negócios, né? Para poder estar atendendo essas demandas, traçando objetivos. Eu acho que só nessa breve história que você contou pra gente aí já é uma lição, uma aula de empreendedorismo melhor do que muito que a gente vê nesses vídeos por aí na internet, de pessoas que às vezes nem chegaram lá, né? E parabéns, Edu, pela sua trajetória. Acho muito incrível. Obrigado. Eu sempre fui muito bom em me adaptar, né? E até fica como a primeira dica que eu quero passar para as pessoas, que isso nesse mercado é tudo, né? Muitas vezes as pessoas, elas querem criar a demanda, né? Eu quero fazer tal coisa e aí eu vou procurar pessoas que
consiga, que me paguem para aquilo. Só que, na maior parte das vezes, a melhor forma de você começar é pegando o que está na sua frente, perto de você. Né? Tem muita gente que... E às vezes a pessoa, por exemplo, um caso clássico, né? As pessoas veem as outras fazendo cursos e ganhando, né, milhões, né, de reais, e elas pensam, bom, é isso que eu quero para minha vida. E aí elas, bom, legal, para poder fazer curso, vender curso na internet, eu preciso ter uma audiência, então eu vou começar a fazer isso. E aí elas ficam ali muito tempo, às vezes falando para a parede, falando sozinhas, elas acabam desanimando e desistindo. Sendo que, se elas pegassem alguma demanda que está ali mais na frente delas, que às vezes tem um dono de negócio que eles conhecem que precisa de um assistente virtual, que precisa de um gestor de tráfego, que precisa de alguém que saiba fazer site, né? E não precisa ser um programador, não precisa fazer uma coisa legal do mercado digital, é isso, né? Por não ter uma formalização muito grande, você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa fazer um curso técnico, você precisa atender a demanda de alguém, você precisa resolver a necessidade de alguém. Se você pega, por exemplo, e aí, os programadores que assistirem isso vão querer me dar uma pedrada, mas que, né, programador costuma ser muito purista e certinho nas coisas, né? Eu sempre fui um programador meio do contra, sempre fui mais focado no resultado em si do que no perfeccionismo das coisas, embora eu sempre tenha sido muito perfeccionista. Mas se uma pessoa está precisando de um site, você não precisa ir lá e aprender programação, por exemplo, para poder fazer o site para a pessoa. Você aprende aí a instalar um WordPress, instalar um Elementor, não precisa nem aprender, pede para o suporte da Infinity que eles colocam no ar, já aconteceu comigo várias vezes, e você vai lá e faz, construtor de site, arrastar ali, é muito tranquilo de fazer. Mas aí o cliente final vai querer uma coisa perfeita. Não vai, o cliente final, ele quer o site. Né? Muitas vezes eu vejo, por exemplo, assim, por vir dessa área, né, eu tenho vários colegas que seguiram na área de desenvolvimento e tudo mais, de engenharia, e eu já vi muitos deles acabarem não entrando no mercado por medo mesmo. Por exemplo, mas aí o site que eu faço, quando eu jogo lá no Google, dá nota 80 de 100, e aí se eu for vender isso não é bom o suficiente para vender. Cara, o dono de padaria, o dono de salão de beleza, ele não tá nem aí para isso. Ele quer um site. É melhor ter o site funcionando do que não ter site nenhum. E se você ficar de perfeccionismo e ele não te contratar, ele vai acabar contratando o famoso sobrinho, né? Uhum. Vai chegar lá no sobrinho dele que vai fazer um negócio com 1/5 da qualidade que você está fazendo aí e não quer vender para ele, e ele vai achar muito bom. Então, não é, você tem que ir lá e atender uma demanda, e o bom desse mercado é que é muito fácil de você começar nas áreas, né? Exatamente, porque a área digital você não precisa montar um escritório, já ter 5 pessoas lá dentro e investir uma fortuna. Você praticamente faz um curso e aí você pode começar naquela área. Às vezes não é nem uma área técnica em si, igual você comentou de assistente virtual, né? E é uma demanda. Eu tenho amigos, por exemplo, que trabalham com tradução. Você vê que não é uma coisa técnica, né? Obviamente tem a técnica da linguagem e tudo mais, mas começaram a prestar serviço para fora com tradução para o português, tradução para inglês, etc. Então tem várias áreas que se beneficiam muito do mercado digital. Então, para a gente começar a falar justamente sobre esse mercado digital, eu tenho que fazer aquela pergunta capciosa, né? Que todo mundo, os tambores. Aquela perguntinha que todo mundo que é troll ou que é hater vai falar, mas isso aí é mentira, isso é mentira. Então, Edu, fala pra gente, marketing digital é uma hype ou realmente dá pra poder fazer carreira nisso? Olha, as pessoas têm o costume de fazer uma versão alternativa dessa pergunta para mim, né? Elas olham e falam, o mercado digital já está saturado, né? Quem tinha que ganhar dinheiro já ganhou, e a partir de agora é só a gente tentando pegar os restos e tudo mais. E aí sempre que eu olho para a pessoa e falo, olha, o mercado digital ele nem começou. A pessoa olha e fala, nossa, caramba, como assim, né? E de fato ele nem começou, né? Se a gente parar para pensar, a gente não está falando simplesmente de uma tendência de produto, né? Uma coisa que vem e vai embora.
a internet, ela mudou completamente a forma como o ser humano interage com os outros, né? E até a forma como ele é influenciado, né? Como ele busca até influência. Antigamente, se a gente queria, por exemplo, consumir conteúdo, né? Digamos assim, a gente ficava preso ao que a televisão, o rádio ia mostrar pra gente, né? Então, poxa, o jovem de 1980, né? No caso, os meus pais, porque nessa época eu nem era nascido. 86. Eu sou de 94, então nessa época aí eu ainda não estava feito. Mas os jovens daquela época, de quem que a gente vai gostar em relação à música? Né? De quem que a gente vai ser fã? De quem tiver na televisão, quem tiver no rádio, porque não tem outro lugar. Ou, sei lá, se você der a sorte de ter algum influenciador local, né? Alguém que você conheça pessoalmente. Mas fora isso, não tinha outra forma de você ter acesso à informação e a pessoas. Hoje, isso é completamente diferente. Se eu quiser aprender, legal, decidi aqui assistir esse podcast, decidi que eu quero ser programador. Se eu quiser aprender programação com uma pessoa que é míope, cadeirante e é fanha, eu consigo encontrar um influenciador que tem essas características, se eu quiser me identificar com ele, sabe? Assim, qualquer pessoa com quem eu queira me identificar, eu gosto de uma pessoa mais agressiva, existe um influenciador na área que você quer que seja mais agressivo. Eu gosto de um cara mais tranquilo, existe. Eu quero aprender com uma mulher, existe. Hoje em dia, a internet permitiu com que a gente tivesse pessoas de todos os tipos ensinando todos os tipos de coisas. Então, as pessoas não ficam mais limitadas, né? Esse fenômeno do influenciador é uma coisa que não volta, né? As pessoas agora já entenderam que eu não preciso seguir o que a grande mídia quer, eu posso encontrar uma coisa que se adeque ao que eu quero. E não só isso é uma coisa que não volta, como a gente percebe, e aí as pessoas que estão ouvindo vão se identificar com isso, ou até delas mesmas fazerem, ou até de, sei lá, os pais delas fazerem. Hoje em dia, até o hábito de compra presencial mudou. Então, por exemplo, eu saio com os meus pais, a gente vai no shopping, eles, quero um tênis, eles vão na loja, olham o tênis, experimentam o tênis, e aí eles estão lá tirando foto do tênis. Eu falo, por que você está tirando foto do tênis? Não, é porque eu vou ver na internet porque lá tá mais barato. Ou seja, até esse hábito, não sei se com vocês é assim também. Com certeza. Vocês estão concordando, imagino que seja. Mas tudo assim, vai comprar uma televisão, legal. Então, poxa, vi essa televisão aqui, a que eu gostei, imagem linda, deixa eu tirar uma foto aqui da etiqueta dela aqui, né? Para poder ver quanto é que tá na internet, que vai estar mais barato. Então, você vê que até entre as pessoas mais velhas, que há 10 anos a gente olhava e falava, essas pessoas não usariam a internet, né? Em 10 anos, acho que nem 10 anos é muito tempo, mas vamos dizer que seja 10 anos. Minha mãe, por exemplo, ia falar, não, menino, tá doido? Colocar o cartão aí nesse site aí, vai que roubam seus dados, né? Eu vi lá no Jornal Nacional que poderiam roubar todas as suas informações e limpar sua conta. Tem que tomar cuidado com essa tal de internet, né? Ou então, por exemplo, como eu sempre fui gamer, né? A minha mãe ficava no meu pé, menino, fica aí o dia inteiro nesse computador, não sei o quê. Aí vai ver hoje, ela fica lá o dia inteiro no celular, jogando joguinho no celular também. Ou seja, putz, pior que esse é um dos que ela joga. até quem estava antes muito distante, está agora na internet. Eu participei de um lançamento, né, dando consultoria, que a pessoa estava com um time de suporte para ajudar o pessoal da terceira idade a comprar. Então, você vê, o pessoal da terceira idade que antes a gente sequer imaginaria que ligaria um computador ou que teria um celular, eles agora já estão até fazendo compras. E é uma coisa muito louca como as pessoas têm que se adaptar, né, para dentro desse mercado. Que, por exemplo, essa equipe de suporte, ela estava ali no WhatsApp e aí estava ajudando ali a senhorinha a fazer a compra.
Aí, de repente, a senhorinha chegava e falava, olha, quer saber? Eu não tô conseguindo, vamos fazer assim, ó, toma aqui. Aí tirava uma foto do cartão de crédito, mandava pra pessoa e falava, faz a compra aí pra mim e me manda o e-mail pra eu poder entrar. E a pessoa do suporte ia lá e fazia. Então, você vê, né, mesmo com limitações, é um caminho sem volta, né, porque até as pessoas que antes teriam resistência, né, para poder entrar nesse mercado como consumidor, estão entrando. E hoje em dia as pessoas que estão vindo novas, que ainda nem sequer tem dinheiro para gastar nesse mercado, elas já estão nascendo com o celular na mão. Né? Aqui na minha família tem criança que 3 anos de idade nem anda direito e tá lá com o celular na mão e vendo desenho e sabe pular o anúncio no YouTube. Sim. Então, imagina quando essas pessoas tiverem o seu trabalho, né, tiverem um emprego, ainda mais que elas têm hábitos, né, de consumo muito diferentes. Então, por exemplo, os meus pais, eles vão, os pais, tios, enfim, eles vão em algum lugar, vão fazer alguma coisa, eles gostam de economizar, eles não gastam com besteira, eles pensam no longo prazo. Né? Eles, vamos juntar aqui um dinheiro para pagar uma parcela de uma casa, de um carro, de alguma coisa. O jovem hoje, não. O jovem, eu vou pagar o meu aluguel e o resto eu vou juntar para comprar uma casa. Não, eu vou gastar em um monte de coisa para eu ser feliz nesse momento. Muito mais imediatista. Não, iFood, eu aqui com acima do peso não quero nem entrar nesse assunto, porque senão eu passo vergonha aqui. Mas o jovem ele é muito mais imediatista. E isso, né, para quem acaba vendendo na internet é uma maravilha, né? Porque imagina quando você mistura um consumidor imediatista com uma propaganda que segue o consumidor onde ele estiver. Né? A pessoa tem o dedinho nervoso para comprar, de repente ela tá lá no celular e aparece a oferta para ela. Que mundo incrível esse, né? Para quem vende, para quem compra acaba sendo também, né? Porque ela tem a necessidade dela atendida. Ela só tem que ter cuidado com isso, né? Para não entrar em dívidas, coisas do tipo. Mas você junta tudo isso e você vê que cada vez mais as pessoas estão em redes sociais e isso já virou uma coisa aceita e até as pessoas que tinham mais resistência a isso estão participando e, enfim, você vê que é um mercado que, na verdade, ainda nem começou, né? E a gente tem aí também uma outra coisa que influencia nisso é que cada vez mais, e aí isso é uma questão de avanço da humanidade, né? A economia em geral dos países está avançando para o ponto onde as pessoas estão saindo da extrema pobreza, né? E as pessoas em geral, uma pessoa pobre hoje vive melhor do que um rei há 500 anos, né? Ela tem acesso a mais coisas do que ele. Antigamente tinha que fazer uma roupa e a roupa passava de herança para alguém porque era muito caro arrumar uma roupa nova, né? Hoje em dia as pessoas têm mais acesso. Então, conforme essa tendência continuar, cada vez mais vai ter gente que antes não tinha dinheiro para estar comprando no mercado digital e agora tem. Então, assim, só está começando. Né? Só está começando. Verdade. Uma coisa que eu achei... Questão da perspectiva, né, Ale? Se for analisar, muita gente fala mesmo disso de tipo, já acabou, isso já foi o boom e etc, que é um ponto extremamente interessante que o Edu levantou. Quando a gente fala de mercado digital, a gente vê isso muito também nos nossos clientes, né? Eles falam assim, mas hoje em dia ter site já não é mais normal, já não... Hoje em dia o negócio depende, cara, tem muito mercado ainda, tem muito comércio, muito prestador de serviço que não tem site ainda, e às vezes, cara, você quer conhecer um lugar, a primeira coisa que você faz é buscar a informação daquele lugar, e às vezes você vai no Google, né? Que já não é mais aquela ferramenta de busca, já passou a ser uma ferramenta de recomendação. Né? Falamos sobre isso num podcast há algum tempo atrás. Se eu falar para vocês a principal forma como os meus alunos ganham dinheiro hoje com o mercado digital, que não é vendendo infoproduto, vocês vão ficar malucos. Vou falar sobre isso aqui ainda hoje. Mas é bem isso mesmo. Hoje em dia, se você não tá, né, no digital, é como se você não existisse. Sim. E a gente está muito inserido
nesse mercado, né, que nem a gente trabalha muito, eu vejo, né, muito lançamento, né, e lançamento, para quem não sabe, né, quem está assistindo, é uma técnica para você poder colocar um produto à venda, né, baseada em escassez, né, em, por exemplo, você tem até tal dia para comprar, você vai receber tal benefício só até determinado momento, para fazer com que a pessoa cria um senso de urgência, né? Tem um senso de urgência para fazer a compra. E quando você está nesse mercado há muito tempo, você começa, né, a pegar ali as formas como as pessoas normalmente fazem e você já fica meio vacinado, né? Então, hoje, por exemplo, um aluno meu vai lá e vê alguém falando, olha, tal dia eu vou fazer uma aula gratuita para falar sobre tal coisa, a pessoa já nem assiste, né? Fala, putz, esse aí, vai chegar na aula gratuita, ele vai me dar uma introdução para o tema, no final ele vai falar que tem um curso que ele, por um acaso, está lançando hoje e que vai atender aquela minha necessidade. Então as pessoas já nem, né, quem é do mercado, já nem participa tanto das coisas, né? E por estar no mercado e vendo todo mundo fazendo isso, né, as pessoas levantam essas dúvidas. Mas, será que não está todo mundo fazendo? Será que vale a pena eu fazer uma sequência de lives para vender o meu produto? Porque todo mundo já sabe que quando tem uma sequência de lives no final vai vender um produto. Só que não é assim. Todo mundo da sua bolha sabe disso. Uhum. Se eu chegar ali na rua e perguntar, olha, você sabe, se eu fizer agora tem uma pessoa aqui que está fazendo uma sequência aqui de 3 lives, o que você acha que vai acontecer no final? A pessoa não sabe, às vezes ela nunca nem viu alguém fazendo isso, né? Então a gente pega ali a experiência de 1%, né, e esquece que o Brasil tem 200 milhões de pessoas, né, e que a maior parte delas, a maioria esmagadora, nunca teve contato com um lançamento, com um infoproduto, nem nada do tipo. Então, de fato, nem começou. É verdade. E uma coisa que eu notei, que você comentou antes, né, da presença nas redes sociais, boa parte dessas pessoas deve estar confusa se caiu nesse podcast de paraquedas, pensando, por que eles têm um arroba no lugar do nome? Né? Todos os 3 ali tem um arroba, o que é isso? Né? E provavelmente tem muita gente que fica confusa com isso mesmo. Claro, não a nossa galera que já está aqui assistindo a gente há muito tempo. Né? Mas sabe que uma coisa que eu também fiquei curioso é que a gente está falando sobre isso, sobre a pessoa aparecer, né? E eu imagino que para a gente estar no marketing, para a gente estar falando com as pessoas de forma digital, a gente tem que aparecer. Mas é possível, se eu sou uma pessoa mais tímida, eu consigo atuar no marketing digital? Dá para ganhar algum dinheiro na internet sem eu aparecer, Edu? Com certeza, porque aí entra essa parte que eu falei de entender uma demanda, né? E entender e atender essa demanda. E essa demanda, ela normalmente se apresenta, né, além da demanda de fazer infoprodutos, de fazer cursos, de ensinar coisas para as pessoas e ganhar dinheiro em escala, né, vendendo o seu curso para várias pessoas, né? Eu quero ser milionário. Legal, monta um curso de R$1.000, vende para 1.000 pessoas. Você vai ter 1 milhão. Mas aí R$1.000 é muito caro. Tá bom, então monta um curso de R$500, vende para 2.000 pessoas. Ou então, e aí você vai diminuindo o valor, aumentando o número de pessoas, ou diminuindo o número de pessoas, aumentando o valor. Mas o plano para ganhar vendendo infoprodutos é esse. Mas isso dá um baita de um trabalho, né? Se alguém chega para você e fala que é muito fácil ganhar dinheiro vendendo infoprodutos, essa pessoa está mentindo para você, porque não é tão fácil assim. Existem casos onde as pessoas, eu não gosto de falar dão sorte, porque, poxa, elas trabalharam muito para conseguir, mas elas dão sorte, mas não é com todo mundo, né? Normalmente você vai tentar, você vê o nosso exemplo quando a gente construiu o novo mercado. A gente demorou 4 anos com 100 alunos, né? Só depois que dentro de um ano estourou. Então eu sempre falo com meus alunos, né? Aquela charge, né, famosa da pessoa que está lá cavando e aí ela desiste e ali perto tem um diamante. Se ela tivesse continuado ali a achar, por mais que seja clichê, é meio assim mesmo, né? É um trabalho que você fica ali muito tempo fazendo e no momento estoura. Eu sempre falo que o sucesso vem em saltos, né? Você tá ali sempre na mesma, você faz uma coisa que deu muito certo, bum, estoura. E aí você continua naquela linha estagnado, depois ali de 1 ano, 2 anos, bum, história de novo. E aí você vai crescendo, né? É bem comum a gente ver isso acontecer. Mas a gente também tem que pensar que para cada pessoa que vai construir
esse negócio de infoprodutos e vai ganhar muito dinheiro, tem uma série de pessoas ali que está participando daquela operação sem aparecer, né? Então, eu tenho uma frase, né, que eu repito bastante para os meus alunos para motivá-los nesse sentido da prestação de serviços, né? Que uma porcentagem muito pequena dos projetos dará certo. Só que todos eles precisam de pessoas que façam com que eles aconteçam, e essas pessoas sempre serão pagas pelo serviço que elas fazem. Verdade. Então, né, quando você está num garimpo, né, tem algumas pessoas que vão encontrar o ouro ali e vão ficar muito ricas, mas são pouquíssimas pessoas que vão conseguir encontrar o ouro. Agora, quem é que é a pessoa mais rica do garimpo? É quem vende as picaretas, né? Porque essa pessoa ela vai vender para todo mundo e ela vai ganhar muito dinheiro, independente das pessoas encontrarem o ouro ou não. Então eu falo isso para os meus alunos, né? Que legal, você tem uma chance muito pequena de criar audiência, vender curso e ficar milionário com isso. Mas se você for um programador, um designer, um gestor de tráfego, um copywriter, um assistente virtual, um suporte, qualquer coisa para as pessoas que estão tentando, você sempre vai receber dinheiro para isso e você vai conseguir o seu dinheiro, né? Então, e dessa forma, você não precisa se expor tanto ao risco quanto a aparecer. E tem também o outro lado, que não é só... Quando a gente fala de marketing digital, de mercado digital, a gente costuma ir para esse lado dos infoprodutos, como eu disse, né? É uma coisa que impressiona muito, né? Os resultados. Eu tenho aqui, não sei se vai dar para ver, mas eu tenho aqui no fundo a minha plaquinha de 1 milhão, né? E quando eu mostro, já estou buscando o quarto, né? Mas quando eu mostro isso aqui, é uma baita de uma autoridade, né? Toda vez que eu mostro, putz, vem do curso pra caramba, porque as pessoas falam, caramba, 1 milhão, muito dinheiro. E aí você tem uma representação física, né? Tem aquela ali a plaquinha que é a Hotmart, que é a empresa que processa os pagamentos, né? E disponibiliza os materiais dos cursos, ela entrega para quem vende cursos por ela e consegue alcançar determinada meta. Mas... enfim, as pessoas veem isso e vê esse símbolo, né, de sucesso, nossa, elas ficam malucas. Mas, por isso chama muita atenção. Mas, por exemplo, eu falei que vocês não sabem como é que os meus alunos estão ganhando dinheiro. Eu acabei descobrindo, né, uma dessas minas de ouro sem querer, né? E eu falo abertamente disso. E até se você está assistindo esse podcast, está pensando em começar, é uma boa coisa para você procurar, porque assim, é uma coisa ridiculamente fácil de você ganhar dinheiro na internet, tá? Vocês já ouviram falar no Google Meu Negócio? Uhum. O Google Meu Negócio nada mais é do que você entrar lá no Google e criar uma ficha para uma empresa. Uhum. Então você, é uma coisa assim que qualquer pessoa que saiba ler e escrever consegue fazer. Você não precisa estudar muito para isso, é você abrir a ficha, preencher ali o nome do lugar, a descrição, horário de funcionamento. É aquilo que faz com que, quando a gente entra e procura por um lugar no Google, apareça ali, normalmente do lado direito, né, ou em cima, se for no celular, apareça as informações do lugar, né, e quando ele está aberto, qual que é o endereço, você clica ali e já pede um Uber por ali mesmo, né, vê as avaliações, enfim, aquilo ali. E é muito maluco, porque eu tenho um amigo meu, né, que inclusive é lá do Novo Mercado, né, o Fábio. A esposa dele tinha uma clínica de estética. E aí ele falou, poxa, é uma coisa muito simples que as pessoas que têm negócios locais poderiam fazer, era configurar o Google Meu Negócio. Eu falei, como assim, cara? Aquele negócio lá que tem... Aí ele me falou, sim, sei o que é, né? Sempre uso. Mas realmente eu nunca parei para pensar que aquilo ali não é automático, né? Aliás, até tem a versão automática, mas em geral alguém precisa ir lá e fazer aquilo. Uhum. E aí, quando ele tava me contando isso, eu falei, cara, se eu que trabalho com marketing, isso faz uns 3 ou 4 anos, né? Se eu que trabalho com marketing nunca tinha pensado nisso, será que a pessoa que é dono de negócio também nunca pensou nisso? E aí eu fui atrás, enfim, depois de muito tempo, eu descobri, né, na prática, que se você chegar nos lugares, né, nos comércios da sua cidade, enfim, e você oferecer isso como um serviço,
você consegue vender muito. Né? E isso acabou até alterando. Eu gostava, a maior parte das coisas que eu ensinava era sobre como ganhar dinheiro sendo influenciador. Isso fez com que eu mudasse de uma forma. Eu tenho um produto que fala sobre Google Meu Negócio, ele tem 1.500 alunos, ele se tornou meu principal produto. Mesmo contra a minha vontade, eu já não queria mais falar disso, eu já não aguento mais falar disso, mas sempre chega nesse assunto porque é uma coisa que ela chega a ser ridícula, assim, porque é um negócio muito simples de fazer. E você bate lá na porta do comércio, você fala com o dono, olha, isso aqui funciona assim, assim, assim. O cara paga 300 a 500 reais, né? Normalmente é o que os alunos conseguem. Tem uns que conseguem até 1.000, porque eles colocam dentro do pacote as fotos, né? Porque você pode chegar, não, eu vou fazer aqui umas fotos legais do lugar. Tem como fazer o Tour 360, né? Que você faz uma filmagem, aí a pessoa que está pesquisando, ela consegue, como se estivesse entrando, né, e fazendo um passeio virtual dentro da loja. Tem algumas coisas lá de atualizações, que é como se fosse uma mini rede social, né, tem as publicações que você consegue fazer lá dentro. Então o pessoal criou pacotinhos que conseguem até R$1.000 por loja. E o pessoal tá ganhando dinheiro assim, com uma coisa absurdamente simples. E aí o pessoal que tá pensando, né, eu começo, não começo, Edu, mas pô, isso não é uma coisa muito fácil? Mas é muito fácil para você, né, que foi apresentada essa solução, que está estudando. O dono de comércio, às vezes, ele não tem nem tempo. Aliás, na maior parte das vezes, ele nem tem tempo de parar para ver isso. Exatamente. Ele vai preferir te dar 300, 500, R$1.000 que seja, porque se for ele mesmo fazer e ele parar para ver isso nunca vai acontecer, ele nunca vai arrumar isso. É tipo aquelas tarefas que a gente sempre vai deixando para quando dá, e o quando dá nunca chega. Uhum. Enquanto isso, ele está perdendo dinheiro, né? Porque você vai ver, você monta um desse, você não gasta com anúncio, você não gasta com nada. Vai ver, o negócio teve 2.000 visitas, 2.000 pessoas dentro de um mês que foram lá e pesquisaram pela tua loja. Pô, se essas 2.000 pessoas, quantas delas precisam de fato encontrar a tua loja e elas não encontrariam se não fosse isso, para poder te trazer esses R$300 e valer a pena para você? Ou, né, outra coisa também que a gente usa, que eu ensinei para os meus alunos para entrar na mente da pessoa que é dono de negócio, né? Só você falar para ele, olha, eu descobri que você não tem o seu cadastro no Google Meu Negócio porque eu fui procurar pela sua loja e apareceu a do seu concorrente. Que ele fez e você não. Aí quando eu procurei o nome da tua loja, apareceu a dele, porque da tua não tem. E aí apareceu a dele. O cara, na hora ele vai querer fazer, porque tá louco, ele tá perdendo venda pro concorrente direto dele, né? Ele é uma loja de material de construções do Norton. Aí o Norton não tem uma ficha. Aí eu procuro materiais de construções do Norton, aparece materiais de construções do Ale, que é que ele foi lá e fez a ficha. Nossa, o Norton na hora. Não, quanto que custa esse negócio aí que eu vou parar de perder venda para esse cara? E é uma coisa muito louca, assim, né? Porque tem aluno meu, eu até, quando eu comecei a divulgar, né, o curso, né, que ensinava a fazer isso, eu tive até que mentir, mas mentir para baixo. Por quê? Porque eu falava, gente, olha, dá para você, com uma aula de uma hora, você aprende a fazer um serviço que vai te dar R$10.000 por mês. As pessoas não acreditavam. Aí eu tive que mentir. Eu falava, não, você vai aprender um negócio que vai te dar R$3.000 por mês. Eu tive que abaixar, né, para elas poderem acreditar. E aí depois elas se surpreendem. Pô, Edu, tu falou que ia ganhar 3, tô ganhando 5, 7, 10. Teve aluno meu que chegou a fazer 30 mil por mês só dessa forma. Caramba. Eu olhei até e falei, pô, se eu tivesse nisso só pelo dinheiro, eu ia parar de fazer curso e ia fazer só isso também, porque é muito... Quando eu imaginei isso como um serviço, eu estava imaginando justamente isso, na casa dos 3 a 5 mil, trabalhando em casa, né, e lá vendendo, mas eu nem imaginava o tamanho que isso ia tomar, né, e acabou virando, né, o preferido. Aí tem 1.500 alunos e eu já... Putz, toda hora tem que falar disso, mesmo não sendo minha coisa preferida, porque é o que chama atenção. Mas você vê, uma coisa muito besta, que qualquer pessoa pode fazer, mas que tem milhões de empresas por aí que o dono nunca ouviu falar disso. Você vai me dizer que o marketing digital está saturado? Não, ele nem começou. Porque aí você vai puxando uma teia. Você vai e oferece o Google Meu Negócio para a pessoa.
Aí ele começou a ter mais clientes. Aqueles R$500 que ele gastou com você, agora estão voltando 1.000, 2.000 por mês só pelo Google Meu Negócio. Ele olha para você e fala, cara, legal isso aqui que você fez, né? Quero mais. O que eu posso fazer mais? Pô, legal, então vamos fazer um site agora? E aí você que aprendeu a fazer site, você já puxa esse cliente para fazer o serviço do site. Putz, cara, agora com o site ficou ainda melhor, porque o cliente já chega sabendo o que ele quer, ele já entra no site, vê como é que funciona, ele já agenda. Putz, tá muito melhor agora, tô ainda com mais dinheiro, o que dá pra gente fazer? Aí você que estudou site, mas também estudou tráfego, fala, vamos fazer anúncio no Google, né, para poder ganhar ainda mais com esses clientes, e aí você vai puxando. Quando você vai ver, você está fazendo social media, né, tá fazendo o Instagram da loja, tá fazendo a página do Facebook da loja, daqui a pouco você tá fazendo TikTok da loja, enfim, vai puxando um monte de serviço e você tá ganhando uma boa grana sem precisar aparecer, né, sem precisar produzir conteúdo, ter audiência e vender curso. E, assim, uma grana que muitas vezes é recorrente, né, você vai lá, fecha um cliente vai te dar R$1.000 por mês. Você fecha 3 desses, você tem R$3.000 por mês. Você já está ganhando acima da média salarial brasileira. Você fecha 5 clientes desses, você está ganhando 5.000, o salário de um engenheiro que acabou de entrar no mercado. E o que você está fazendo? Ficha de Google Meu Negócio. E o que vier através da teia, né? E se você achar 1.000 clientes desse que vai te pagar R$1.000 pelo pacote completo, você faz 1 milhão. Aí é mais difícil, né, de ter os 1.000 assim, mas se você oferecer serviços mais caros, né, por que não? Tem um aluno meu que ele ganha 20.000 por mês só revendendo hospedagem. Então a pessoa contrata ele, beleza, eu quero um site. Ele pega um site ali de template, monta para a loja, ele vê a hospedagem cobra R$50 por mês. Ele cobra 100 da pessoa, fica com 50 de diferença. Mas aí com isso aqui eu te dou suporte, atualizo o plugin, o que precisar. Mas normalmente a pessoa não vai acontecer nada, né, que precise demandar dele. Ele me chamou, né, para fazer uma consultoria de como que ele poderia usar melhor o tempo dele. Ele falou, hoje eu ganho 20.000, mas assim, eu tô me sentindo meio inútil, porque eu fico assistindo Netflix o dia inteiro, que eu não tenho o que fazer. Eu já vendi, eu só recebo dinheiro, vou lá, vejo se tá tudo bem, atendo um ou outro chamado que surge e repasso para hospedagem. Né? Nem ele que resolve o problema, né? Então, putz, chega até a ser meio ridículo, assim, né? As oportunidades que a gente tem hoje no mercado. Inclusive, só pra colocar uma deixa aí, uma das nossos maiores canais de aquisição de novos clientes é justamente nossos afiliados. A Affinity tem um sistema onde, se você indicar uma pessoa, você recebe 10% da mensalidade dela do primeiro produto comprado, né? Recorrente, pelo tempo que o cliente continuar com a gente. Então, a gente tem cliente aqui que tira a faixa de R$2.000 só por afiliado. Ele só indicou, ele nem presta o serviço em si. Ele indicou com o link dele, caiu na todo mês, cai na conta dele R$2.000 de afiliados. Rapaz, te falar que eu perdi uma baita oportunidade com isso, viu? Porque, como eu falei, eu tenho mais de 2.500 alunos e desde que eu virei cliente da Infinity, eu recomendo a Infinity para todos eles. Então eu imagino quanto que eu já deixei de ganhar como afiliado de vocês dessa forma. Passa a usar o link agora. Eu já pensei em entrar, mas aí eu pensei, bom, se eu estiver como afiliado, talvez eles achem que eu estou fazendo a indicação para ganhar alguma coisa, né? E não sendo neutro. Então eu preferi apenas indicá-los, né? Mas dá para ganhar uma plaquinha só assim. Vamos fazer plaquinha então, Ale. Boa ideia, gostei da ideia. Se vocês fizerem plaquinha... Tem que mandar pro Edu. Não, então compromisso firmado. Uma plaquinha de honra, né? Nunca bateu o número, mas se tivesse usado... Isso. Combinado, vamos fazer essa plaquinha. Vai ser a plaquinha Eduardo Costa de faturamento. Aí vocês colocam um anexo assim, não é o cantor. Não é o cantor. É muito bom. Vamos fazer assim, vou pedir o Marcos pra poder te mandar. A plaquinha tudo bonitinha, decorada. Vamos fazer ela assim, de dourado, tudo bonitinho. Ok. Eu já ia te perguntar, Edu, quais seriam as formas para a pessoa começar no marketing digital, né, no mercado digital, mas acabou que a gente foi conversando aqui, a gente acabou já mostrando as várias maneiras, né, que você consegue entrar nesse mercado que ainda é muito novo. Né? Então, eu vou acabar indo mais pro lado da rede social que a gente estava discutindo. Você falou de Instagram, falou de Facebook e tal.
Hoje em dia tem uma melhor rede social? Ou qual que é a melhor rede social? Ou se ela varia entre nichos? Se o cara tem uma loja de materiais de construção, o Instagram vai funcionar para ele, mas o Google funciona muito bem. O Google acabou virando também essa rede social, porque tem avaliações, tem não sei o quê. Para você, existe uma melhor rede social? Como é que funciona isso? Olha, depende muito do que você quer fazer e de que tipo de negócio você tem, né? Se você tem, por exemplo, um negócio local, você tem que estar onde as pessoas normalmente vão procurar por você. Então, eu tenho uma empresa com porta aberta. Qual que é o melhor local para eu estar? Você tem que estar no Google, pelo menos. Não, eu pensei que era lista telefônica. O mínimo... Nossa, tem gente que não vai nem saber o que é isso, hein? Onde é que eu acho no TikTok essa lista telefônica aí, né? É um perfil? É um arroba? Arroba lista telefônica aí. O que é telefone, né? Não sei, é aquilo que você usa para ter um número de WhatsApp. Aquele app que eu uso, tá ligado? Aquele app que eu fico recebendo ligação de telemarketing. Mas, assim, se você tem um negócio local, você tem que estar no Google. Né? E como é que você está no Google? Ou você está pelo Google... Aliás, o mais básico de todos é você estar no Google pelo Google Meu Negócio. Depois, você teria que ter um site, né? Para que quando a pessoa procurasse por você, aparecesse o seu site lá, além do Google Meu Negócio. E além disso, você tem que estar fazendo anúncios no Google, né, para que quando uma pessoa procure em geral, né, sobre o que você faz, por exemplo, eu tenho um escritório de arquitetura. Quando a pessoa procurar arquitetura em Santos, né, que é a minha cidade aqui, vai aparecer o meu escritório para ela. Ela não procurou pelo escritório Eduardo Costa de arquitetura, não. Ela procurou por arquitetura, mas eu paguei para o Google para que quando alguém procurasse pela palavra-chave que representa o que eu faço, apareça eu lá, né? Então, essas 3 coisas são coisas que um dono de negócio local precisa fazer. E aí depois ele vai para outras redes também, né? Eu sempre recomendo que, principalmente o dono de negócio local que está começando a investir em marketing digital, ele vá com calma, né? Vai expandindo conforme os resultados vão surgindo. Depois que o Google está dando resultado, aí você vai para a rede social e tudo mais. Mas, por exemplo, uma coisa muito comum que vai acontecer, você tem um restaurante, a pessoa vai lá e tira a foto do prato, ela vai querer marcar a tua loja, o teu restaurante. Então você tem que estar no Instagram, que é onde ela vai postar aquilo. E de repente é interessante, vai ser cada vez mais interessante, você está no TikTok também. Então você tem que ir se adaptando em relação a isso. Agora, por exemplo, eu quero ser um influenciador. Aí depende muito de qual que é o teu público. Eu tô fazendo conteúdo para um público mais jovem, beleza, então você tem que estar no TikTok. Depende do tipo de conteúdo que você produz também, né? Eu gosto de produzir textos, então existem outras redes que não o TikTok que você poderia estar. Eu produzo alguma coisa, eu sou um jornalista, legal, vai pro Twitter. O meu público é um público mais velho, legal, Facebook. Isso quando a gente está pensando em começar, né, em uma rede, porque o que acontece? A gente está meio que num fim de um ciclo, né, digamos assim, uma coisa que eu tenho sentido, que as pessoas do mercado têm sentido, que durante uns bons anos o Instagram era o lugar que você tinha que estar, né? Durante um tempo foi o Facebook, depois o Instagram tomou esse posto. Você quer ser influenciador, vai pro Instagram. Teve o Snapchat no meio do caminho, né? Mas aí o Instagram pegou todas as funções dele para ele e aí tomou o lugar. E aí agora ele pagou, né? Porque o TikTok veio e tomou o lugar dele, né? Tá tomando o lugar dele cada vez mais e ele tá nessa briga, né? De tiktokizar o Instagram para poder concorrer com ele. Mas isso fez, assim como eu falei lá da questão dos influenciadores, né, que antes era tudo concentrado num determinado tipo e agora você consegue encontrar o que mais te agrada, isso está acontecendo com as redes sociais também. Né? O Instagram está nessa guerra com o TikTok e a gente percebe claramente uma queda drástica de alcance, de interação com as pessoas e não existe mais hoje tanto não, eu tenho que estar aqui porque aqui é o lugar. Não, hoje em dia você tem que começar no que faz mais sentido para você, mas você tem que expandir para todos, né? Então, por exemplo, quando começaram a falar do TikTok há uns 3 anos,
eu olhei e falei, bom, eu acho que esse negócio aqui tem potencial, né? Eu tô vendo muito público mais jovem utilizando, e as redes sociais são sempre assim, né? Primeiro vai o público mais jovem e depois vai atraindo o resto, né? Há 3 anos, o dentista olhava e falava, TikTok? Não, isso aí é a rede onde meu filho fica fazendo dancinha. Aí você vai ver, hoje ele tá lá, né? Apontando e dançando também e fazendo videozinho. Se renderam. Verdade. Então, eu fui lá e falei, bom, quer saber? Eu vou criar uma conta, @Eduardo Costa, porque dessa vez eu não vou perder pro cantor. Aí eu consegui, pela primeira vez na minha vida, ter um @ que tá lá guardado até hoje. Se não me engano é eduardo.costa, né? O meu do Instagram é @Eduardo.costa. Mas eu consegui pegar pelo menos um, que eu nunca conseguia, né? Não consigo domínio de nada, porque é Eduardo Costa, é Eduardo Costa Fã Clube, é porque aí vem os fã-clubes e criam as contas fakes do cantor, aí eu nunca sobra nada pra mim, né? Se eu tentar Costa Eduardo, não dá em nada. Aí nesse eu consegui chegar rápido, né? Mas você vai ver, para 2023, eu estarei lá também no TikTok. E até pelos formatos de conteúdo não serem tão diferentes muitas vezes, você consegue aproveitar muita coisa também quando você vai adquirindo estrutura, né? Então, por exemplo, a gente está fazendo esse podcast aqui. Esse podcast ele pode ir para o YouTube. E aí eu posso pegar esse trecho eu falando na vertical e colocar num Reels. E aí o Reels é o mesmo formato para eu levar para o TikTok. Então eu levo para lá. E aí esse formato horizontal eu posso colocar também no Facebook Vídeos. Então, quando vai ver, eu tô em todas as plataformas a partir de um conteúdo, né? Essa é até uma coisa que eu falo para os meus alunos, né, que querem estudar para ser influenciadores e produtores de conteúdo. Invista em conteúdos de formato mais rico, né? Que é quando você vai lá para, vou fazer um vídeo para o YouTube. Legal, porque esse vídeo você consegue transformar em várias coisas. E isso eu tô falando diretamente do vídeo, porque você pode pegar esse vídeo e entregar na mão de um redator júnior e ele vai assistir aquilo e fazer 20 posts de Instagram e Facebook escritos para você postar sem você ter que produzir o conteúdo em si. E adivinha só, essa pessoa é um prestador de serviço que vai ter você como um cliente sem precisar aparecer, que é aquela pessoa que a gente estava falando mais cedo. Então as coisas se conectam, né? Então, assim, tem uma melhor rede social hoje, tem a que mais se encaixa com o seu nicho, mas o quanto antes, conforme você vai tendo o retorno do investimento, o ideal é que você esteja em todas. Que massa. E o que você falou, até porque, né, você vê o desespero, né, que nem do pessoal agora, o Elon Musk comprou o Twitter, aí um monte de gente ficou desesperada. Aí o Instagram vai lá, corta o alcance, um monte de gente fica desesperada. O Facebook, na época que o alcance orgânico começou a cair, um monte de gente desesperada. Teve agora eleições, Copa, Black Friday, ficou muito mais caro de anunciar. Então, sempre as pessoas que estão dependendo muito de uma única rede, de um único meio, de uma única forma de ganhar dinheiro, elas vão sofrer. Você tem que nem nos investimentos, né, que você diversifica para não correr risco, para correr menos risco, você também tem que diversificar nas redes sociais. A gente faz exatamente isso, a gente produz o nosso podcast aqui pro YouTube, a gente também faz alguns vídeos lá ensinando muito a utilizar o nosso produto e coisa do tipo, que a gente percebeu, inclusive no podcast passado a gente fala sobre isso, de clientes que começaram com produção de conteúdo e acabaram virando a produção do conteúdo era, na verdade, um instrumento para o e-commerce da pessoa e acabou virando um canal de comunicação. O que é super interessante, porque ele começa a explicar como usa o produto e acaba virando um expert naquele produto, né? Uhum. E aí quando vai ver, tá vendendo curso sobre o produto que ele construiu. Exatamente. E isso é legal porque a gente produz pro YouTube e aí vai fatiando o conteúdo que a gente acha interessante para alguma das regiões, né? O Instagram, o TikTok, que for. E também tem o YouTube Shorts agora, né? Que é a versão do Reels, né? Só que a versão do TikTok só pro YouTube. Aí o TikTok foi lá e começou a trazer agora vídeos na horizontal para concorrer com o YouTube. Então você vê que as redes sociais estão sempre... Fazendo live, né? Fazendo live. Então... transmitindo a Copa. Você vê que cada vez mais deixa de ser sobre só uma, mas você está em todos os lugares, né? Exatamente. E a gente está falando sobre tudo isso e vê que tudo isso dá um certo trabalho, né?
que me levou a pensar sobre as ferramentas que a gente usa. Porque quem está aqui escutando a gente hoje, seja no Spotify ou seja no YouTube, não tem muita noção de como que isso chegou até ela, né? Mas existe um trabalho por trás dessa galera que não aparece, né? Para conseguir que esse conteúdo chegasse para você hoje de forma organizada, bem estruturada, bem fácil de você conseguir compreender. Mas aí, Edu, quais são as ferramentas que você acha assim que é indispensável? Sabe, que você precisa ter domínio para que você consiga prosperar, para que você consiga se destacar ou até mesmo oferecer um produto de qualidade, seja qual for ele. O que você acha? Olha, eu acho que, assim, por que, por exemplo, a gente não consegue aprender corretamente, muito bem, marketing digital na universidade, né? Porque a universidade é muito devagar para acompanhar o marketing digital, as coisas estão mudando muito rápido. Ano passado eu estava ensinando sobre marketing no Instagram, esse ano eu estou falando para as pessoas estarem em outras redes, né? Enquanto isso, você vai colocar isso na universidade, tem que passar por todo um comitê, aprovação, não sei, o modo demora, a hora que o negócio está funcionando já não funciona mais, né, no mundo real. Então, assim, em questão de ferramenta, é difícil a gente cravar ferramenta que as pessoas precisam dominar. Eu diria que o que as pessoas precisam dominar é mais de uma questão pessoal, né? Então, por exemplo, a questão de ser adaptável é uma coisa que você tem que ter nesse mercado. Foi que você começou esse podcast falando. A questão de você fuçar, né, para aprender as coisas, uma coisa que, nossa, eu percebo que hoje é uma habilidade muito rara. Eu, por exemplo, eu odeio fazer aula de clicar em telinha. Eu chego assim, eu vou ensinar você a fazer site no Elementor. Cara, eu odeio aquela de ter que gravar a aula, tipo, olha, para instalar, você vai aqui, clica aqui, porque para mim são coisas assim, cara, era mais rápido você entrar e tentar fazer, e o negócio só tem um caminho, você não vai conseguir errar. Por mais que você tente, o negócio não vai te deixar errar. Ele é feito para você não errar. Do que você parar para assistir a aula sobre como fazer. Né? Antigamente, tem um curso de Instagram. Aula 1, como criar sua conta. Não, tá maluco? Eu nem... Cara, se você... Eu falo para os meus alunos, se você precisa que eu faça uma aula te ensinando a criar a conta, esquece, o meu curso não é para você, eu não quero que... Porque não dá, cara, você tem que ter esse espírito de deixa eu ir lá e tentar fazer as coisas, fuçar, tentar fazer acontecer. Até porque, como eu falei do Google no negócio, é uma coisa que é muito intuitiva, você vai lá, clica, a própria ferramenta, as ferramentas estão cada vez mais investindo, né, em usabilidade, para que você consiga passar pelo fluxo dela da forma mais tranquila possível, né? Sem fricção possível. Então o negócio está ali para que você não consiga errar. Então vai lá, tenta sem medo, não vai acontecer nada, não vai explodir o computador, não vai zerar o saldo da tua conta bancária, não, vai lá e experimenta. E além disso, né, para quem quer entrar nesse mercado, além dessas duas habilidades, eu vejo uma oportunidade muito grande para quem sabe para quem desenvolve profissionalismo. Por quê? O que aconteceu no mercado digital, né? O mercado digital, justamente por ter essas promessas de ganho fácil, de liberdade geográfica, né? De você vai ganhar a vida viajando o mundo. Dirigindo carro. Normalmente quem é que é atraído, né, por esses discursos? O pessoal mais jovem, ou então o discurso de, olha, no mercado digital você vai poder trabalhar 1 hora por dia e vai ganhar 1 milhão no ano. Quem que você vai atrair? A pessoa que não quer trabalhar, né? Então, um dos primeiros livros, né, que eu li sobre marketing digital foi justamente o Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. E fui enganado, né? Porque entrei achando que ia trabalhar 4 horas por semana, estou trabalhando 4 horas por hora, né? Mas... Ótimo. Ótimo. Essa foi boa, né? Inventei agora. Ó, isso aí eu já vou falar pra minha equipe, quando vocês colocarem no ar, cortar aqui, colocar no Reels, já vou usar, essa foi boa. Já vai estar lá no meu TikTok, Eduardo Costa não cantor. Mas
esse tipo, né, de propaganda atraiu muita gente ruim pro mercado. E principalmente, e às vezes não é nem gente ruim de propósito, por exemplo, trouxe muito público jovem que nunca teve um emprego, nunca esteve no mercado tradicional. Então é a pessoa que eu vou falar para ela assim, olha, meio-dia é a abertura do carrinho do meu produto. Então, meio-dia, você tem que colocar esse anúncio para rodar, beleza? Ah, beleza. Aí dá 12:30, não tá rodando nada. Eu vou falar com ela, opa, desculpa, não, peraí, ó, coloquei aqui agora, show. Que é como ela tá acostumada a fazer as coisas na escola, com os amigos, que ela nunca teve uma experiência profissional. E por o público mais velho olhar para o mercado digital e achar que é hype, que é só uma coisa que vai passar, é uma coisa muito difícil de aprender. O público que é mais profissional não entrou nesse mercado ainda, né? Então, isso é um problema que eu vejo com... Eu ia dizer praticamente todos, mas não, são todos os empresários com quem eu converso, que tem equipes de marketing digital e tudo mais. O profissionalismo das pessoas. Então, por incrível que pareça, é um mercado onde... E é muito louco isso, né? Porque é uma notícia maravilhosa para quem está assistindo e está pensando, nossa, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro na internet? Porque eu tenho uma boa notícia para você. Se você fizer o básico, se você procurar pelas coisas, se virar sozinho, se adaptar, entregar as coisas no horário que a pessoa pediu, cumprir com o combinado, comunicar as pessoas sobre as coisas, não faltar, não desaparecer. Cara, um dos problemas mais comuns que eu tenho é de funcionário desaparecendo, trabalhando home office. Eu tive, inclusive, que em junho agora, depois de 7 anos trabalhando no digital, exclusivamente pelo digital, eu abri um escritório, porque acontecia constantemente, assim, tipo, eu tenho um designer, aí eu tô precisando do meu designer para fazer uma coisa e ele desapareceu. E porque ele não conseguiu simplesmente cumprir um horário de estar ali no computador, porque a partir do momento... Isso é uma confusão, né, que as pessoas fazem, né, que o home office acabou trazendo. Você está em casa, você não tem essa separação do ambiente de trabalho e ambiente pessoal, e você mistura as coisas também na sua própria cabeça. Quando você vai ver, você já não está mais produzindo nada. Você está fazendo várias coisas em casa e está atrasando suas demandas do trabalho, e aí você está trabalhando quando devia estar cuidando das coisas em casa, e tua vida virou uma bagunça, né? Isso é muito comum. Já aconteceu, eu tive uma vez que mandaram um social media embora, porque ele falhou com as obrigações dele numa sexta-feira, e aí eu vi que ele fez um post no story no perfil dele, e aí eu fui ver e ele se deu um feriado estendido. Então, assim, o feriado era na terça-feira, né? Todo mundo da empresa ia trabalhar na segunda. E assim, poxa, era a demanda que ele poderia fazer na sexta-feira, já deixar tudo programado, ele nem ia precisar trabalhar na segunda. Mas aí ele decidiu, além de tirar os 4 dias, ainda tirar um quinto, que era na sexta-feira, e desapareceu e não entregou as coisas dele. E aí eu tive que mandar ele embora. Então, assim, essa é a concorrência que você tem no mercado digital hoje, entendeu? Então, se você tem essas habilidades, tá aí uma montanha de dinheiro, que tem gente desesperada atrás de alguém que tenha o mínimo de profissionalismo e o mínimo de competência técnica para poder atender, né? Uma frase também que eu uso bastante, que, puxa, todos os empresários do mercado digital com quem eu falo, eles concordam, é que é muito melhor você contratar uma boa pessoa que não tem conhecimento técnico do que você contratar alguém que tem muito conhecimento técnico, mas não é uma boa pessoa. Uma boa pessoa, também no sentido se ela é boa ou ruim, né? No sentido moral, mas também no sentido de responsabilidade, cuidado, né? Já aconteceu na correria de um lançamento, alguma coisa, eu ficar 3 semanas sem conseguir parar, né, por causa da correria, para falar com um funcionário meu. Ele tinha uma série de tarefas que ele tinha para fazer, e quando eu fui falar com ele para ver se estava tudo bem, como é que estava o desenvolvimento, ele falou, não, você não falou comigo, aí eu fiquei aqui esperando. E se eu esperasse um mês inteiro, ele ia lá, ia pegar o salário dele e ia ficar quieto. Né? Deixa eu ver quanto tempo eu consigo ficar escondido aqui. Seria o equivalente a
se esconder no banheiro da empresa, né? Deixa eu ver quanto tempo que eu consigo entrar no banheiro do escritório e ficar escondido sem ninguém precisar de mim e ainda assim ganhar o meu salário. Então, assim, o mercado carece muito de pessoas responsáveis, pessoas preocupadas, né? Pessoas que de fato querem trabalhar e ganhar dinheiro, porque as pessoas que nós temos hoje não estão tão afim assim. Exatamente. A gente está vivendo exatamente isso na empresa, Edu. Depois de 7 anos de empresa, a gente está montando escritório físico na região de São José dos Campos, justamente porque a pandemia trouxe todo mundo para o home office, mas não foi todo mundo que conseguiu se adaptar. Exatamente. A gente teve problemas de funcionários que sumiam, funcionários que chegavam na sexta-feira à noite e falavam que segunda não vinha mais. Não tem como justificar, entendeu? Porque deixa a gente completamente na mão, não tem profissionalismo que a gente estava acostumado, né? Pelo menos eu, que já comecei a trabalhar muito mais cedo, estava acostumado com aquela pressão, aquele compromisso, né? Aquela responsabilidade, o que a gente vê pouco hoje em dia. Acho que muitas pessoas foram para o home office e começaram a confundir o que é o profissionalismo, o que é vida pessoal, né? Começou brigou com fulano de tal, com a namorada, com a mãe. Ficou 2 dias sem trabalhar e não apareceu. Não, acho que é normal. O meu pai, eu acho que se ele estiver indo pro trabalho e passar um carro e arrancar uma perna dele, ele amarra a camisa assim no topinho que ficou e ele vai trabalhar mesmo assim. O pessoal no mercado digital, não, eu tô com... Hoje eu acordei de mau humor, não vou falhar com todas as minhas obrigações. Pra você ter uma ideia, eu não sei nem se eu devia contar essa história aqui. Se depois eu me arrepender, eu peço pra vocês cortarem antes de ir pro ar. Mas já aconteceu de eu ir demitir uma pessoa, né, que trabalhava pra mim. Acho que a gente vai poder manter no ar assim, que eu não vou citar nomes nem nada do tipo. Mas basicamente, a gente estava no meio de um lançamento, a pessoa estava com 2 semanas de tarefas atrasadas, e aí tô eu lá no Instagram, vejo numa quarta-feira, 2 da tarde, a pessoa tomando sol na praia. Aí eu falo com a pessoa, né, pô, é assim, né, sem vergonha nenhuma, né, porque, tipo, pô, eu trabalho no Instagram, né? a pessoa me segue, eu sigo a pessoa, a gente conversa pelo Instagram, ela sabia que eu ia ver aquilo ali, né, eu falei, pô, então, conseguiu terminar aquelas coisas lá que estavam atrasadas? Não terminei ainda. Eu falei, pô, caramba, né, mas a gente precisa disso, pô, já tem muito tempo, não sei o quê, fui falar com a pessoa que, não é possível, né? E aí, a pessoa tentou inverter a situação. Porque aí, depois que eu vi isso, eu pensei, bom, não dá mais para contar com essa pessoa, eu vou encerrar, né, o contrato que eu tenho com ela. Porque olha que mancada que ela tá dando com a gente, ela não tá nem aí. E aí a pessoa tentou virar essa situação. Tipo, olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu entrei no mercado digital para poder ter minha liberdade. E eu não tô achando certo isso aí de você tentar se intrometer na minha vida pessoal e vir me cobrar coisas, porque assim, quando eu tô trabalhando para você, eu tenho que fazer o meu trabalho. Você não tem nada a ver se eu vou pra praia ou não. E você quer saber? Eu me demito. Aí eu fiquei... Eu falei, como assim, meu? E tipo, e assim, não é uma pessoa que tem um subemprego. É uma pessoa que ganha 6, 7 mil pra trabalhar na praia, aparentemente, né? E um trabalho, assim, que não é metade do trabalho que uma pessoa que ganha R$1.200 faz no mês. Um trabalho tranquilo de fazer. E a pessoa se sentiu indignada porque eu estava invadindo a vida pessoal dela só porque, olha só, numa quarta-feira, 2 da tarde, no meio de um lançamento, ela tinha 2 semanas de trabalho atrasado e eu cometi o absurdo de perguntar para ela se o trabalho estava feito ou não. Então, esse é o mercado digital. Né? Esse é o tipo de pessoa com quem você que está assistindo esse podcast vai concorrer na hora que você tentar entrar nesse mercado. E olha, aí é até uma má notícia, porque se você não conseguir ter sucesso nesse mercado com uma concorrência desse tipo, é complicado. É muito azar. É muito azar. É muito azar. Você tem que vencer. Ou você tá passando muito tempo na praia também. Exatamente. Quarta-feira, 2 horas da tarde, ainda não foi legalizado. Acho que não foi, né? Não, né? Não foi legalizado. Né? Então, tá bom. A pessoa levou aquelas propagandas de trabalhe onde você estiver. Isso. Mesmo que você queira trabalhar na praia, você pode. Ela falou, não, realmente, que legal, né? Vou fazer isso. Ela levou o Tia Lembral muito ao pé da letra. O escritório dela é na praia. Exato. Ela tá sempre na área. É na praia, olha só. Literalmente. Mas é incrível, porque o mercado online em si, ele dá muita oportunidade para quem tem garra, para quem realmente vai ali e não vai desistir,
Eu vim quando eu comecei a empreender lá atrás, com 13 anos, comecei no mercado digital porque ninguém queria me dar emprego. Comecei oferecendo meu serviço de graça, na época também com desenvolvimento de sites. E foi na garra, cara. A cliente não acreditava, porque eu era muito novinho, não sei o quê. Mas fui lá e falei, não, eu faço de graça pra você, porque eu preciso ter esse portfólio. E aí eu fui conquistando o portfólio, fui ganhar meu primeiro dinheiro mesmo com o mercado digital. Muitos meses depois que eu comecei fazendo de graça pra ter alguém pra falar, eu já fiz pra fulano de tal, entendeu? Pra ter a indicação e coisa e tal. Mas se você tiver garra no longo prazo, vale muito a pena e com certeza vai te garantir muito mais oportunidade. Talvez você conseguiria na sua cidade, principalmente se você não mora num polo que tenha grandes indústrias, grandes empresas, né? E acaba democratizando o acesso a quem tem garra. A gente fala isso aqui na empresa mesmo, que conhecimento técnico a gente ensina. Agora, boa vontade e garra, infelizmente, tem que vir de casa. Não dá pra gente ensinar isso. Inclusive, a gente tem bolsas de estágio aqui, onde a pessoa fica por uns meses somente estudando, até que ela ganhando, obviamente, para ela poder aprender, para depois ela realmente entrar na área. Então, a gente paga para a pessoa vir para o mercado online. Às vezes, a pessoa nem tem formação em si na área, mas a gente vê que merece, sabe? Que tem que dar aquela chance. Aquele negócio, né? Você pode dar a faca e o queijo na mão da pessoa, agora a fome ela mesmo tem que ter, né? Você não tem como você fazer ela ter fome, né? Ela tem que ir lá e querer aproveitar. Exatamente. E a gente na contramão, o pessoal tudo indo para casa, a gente abrindo o escritório físico por causa de problemas de disciplina com o funcionário. É muito engraçado porque eu conversei com várias pessoas que tinham empresas no mercado online também e eu tive exatamente o mesmo feedback. Não tá dando para manter a galera em casa. A galera perdeu a mão. Eu vi esse feedback de muita gente. E perde a mão não só da vida profissional, quando até da pessoal, cara. Isso é até um veneno, assim, pra pessoa, porque ela começa meio que se achando esperta, né? Ah, não, beleza, tô trabalhando aqui, percebi que se eu trabalhar 1 horinha menos por dia, vou entregar um pouquinho menos, mas ninguém vai falar nada, né? Não tem uma estrutura que vai me fiscalizar, ninguém vai ficar de olho, e ela começa a testar os limites, quando vai ver, ela tá no modo malandragem, né? Aprontando um monte de coisa, só que ela tá misturando. Eu falei, você mistura com a sua vida pessoal. Quando vai ver, ela tá jogando videogame na hora do trabalho, tá trabalhando quando devia estar dormindo, né? Aí quando vai ver, a vida dessa pessoa inteira tá totalmente bagunçada, né? Uma das coisas que a gente tem muito, né? Para quem não veio para esse mercado. No mercado tradicional é a questão da rotina, de você ter hábitos, de você ter uma previsibilidade do que vai acontecer. O mercado digital, ele não te obriga a ter isso, mas muitas vezes é bom que você crie isso artificialmente. Porque se você começa... E eu digo isso porque eu caí nessa armadilha, tá? Eu nunca deixei de entregar nada que eu tivesse que entregar, mas eu caí nessa armadilha, assim, de olhar e falar, nossa, então, peraí, eu posso trabalhar em qualquer horário que eu quiser, então eu vou começar a trabalhar de madrugada, que é o horário que ninguém vai me pedir nada. Quando eu fui ver, eu estava indo dormir 5 horas da manhã, para acordar no começo da tarde, para então trabalhar, porque ninguém ia falar nada, eu entregar tudo que eu tinha que entregar, tá tudo certo. Quando eu fui ver, minha vida inteira estava uma bagunça, né? Então eu fui de... Isso teve muito reflexo no meu peso, né? Por exemplo, eu tinha 75 quilos, cheguei a ter 124. Em questão de 2 anos eu ganhei esse peso todo por vida desregulada. Justamente por isso. Aí beleza, eu posso trabalhar no horário que eu quiser, vou trabalhar de madrugada. Aí ferrei com o meu sono, desregulei tudo. Se eu vou trabalhar sentado, não preciso estar bem fisicamente, não vou fazer academia, não vou fazer nada disso. Comecei a ganhar um dinheiro, opa, então eu não preciso nem me preocupar em cozinhar. Não, eu vou comer tudo que eu quiser, vou viver de iFood, vou viver de McDonald's, Burger King, vou ficar só comendo fast food. Quando eu fui ver, tava aquela bola de neve, tá tudo uma bagunça. Então, assim, é muito fácil da pessoa se perder. A pessoa que vem do mercado tradicional, ela consegue ter mais disciplina, mas a do digital, não. Então, assim, é um mercado que, ao mesmo tempo, pode fazer uma transformação muito positiva na sua vida, né? Se você fizer as coisas do jeito certo, você vai ter uma transformação muito positiva na sua vida, mas tem que tomar muito cuidado para não escorregar e ir para um lado completamente errado também. É a frase do tio Ben, né, Ale? Isso aí. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Essa frase não é do Peter Parker. Desculpe se você achava que é do Peter Parker, mas não é.
É do tio Ben, foi o tio Ben que falou Peter Parker, assiste lá de novo. Mas a gente dá muita sorte, pelo menos aqui na Infinity, porque as pessoas que ficaram com a gente são pessoas que têm garra, pessoas que realmente merecem estar no home office. Todos aqueles que merecem estar em home office vão continuar em home office, obviamente, né? Porque para quem consegue ter essa disciplina, merece estar ter essa liberdade, né? Consegue utilizar com responsabilidade. Mas vamos chegando no fim, então, desse podcast. Não, poxa vida, de novo. Eu detesto quando ele fala isso, gente. Poxa. Mas, infelizmente, se a gente pudesse, a gente poderia ficar conversando várias e várias horas, mas o Edu é um cara extremamente ocupado, nós também somos. Exatamente. E eu tenho certeza que exatamente, esse podcast aqui tem sido uma aula para todos nós. Fantástica. Fantástica aula. Com certeza a gente vai fazer vários reels. Vamos mandar plaquinha pro Edu também. Exatamente. Então, gostaria muito de agradecer sua participação, Edu. Você ter reservado esse tempo para falar com a gente, para falar com nossos ouvintes aqui. Obrigado mesmo. Gostaria de deixar aí um espaço para você poder fazer seus comentários e o que você achar melhor. Eu que agradeço o convite, né, em primeiro lugar, e eu espero que, pelo menos, se uma pessoa assistir esse podcast e conseguir, a partir dele, entrar no mercado digital e ter a transformação de vida que eu tive, né? E eu posso dizer isso aqui tranquilamente, que eu não estou oferecendo nada para ninguém, né? Normalmente isso faz parte de um vídeo de vendas, né? Não, olha, se você quer ter a transformação na sua vida, compra o meu curso. Não, eu acabei de entregar aqui conteúdo de graça para vocês e tô falando gratuitamente também sobre isso, né? Então, assim, se uma pessoa tiver a mudança de vida que eu tive, né, de ser uma pessoa que, assim, eu nunca não tive uma origem pobre, mas de classe média baixa, tinha, né, várias limitações financeiras e consegui chegar ao meu primeiro milhão com 25 anos de idade, né? Então mudou completamente a minha vida, e não só isso, como é uma teia, né? Porque mudou a minha vida, eu tenho 2.500 alunos. Eu sei de um caso desses alunos, né, que aprendeu lá o Google Meu Negócio comigo, criou a própria escola dele, e tem mais de 500 alunos. Então uma dessas 2.500 pessoas mudou 500 vidas. Uhum. Tem várias outras ali também. Então, se por meio desse podcast eu puder iniciar mais uma teia dessas, né, essa pessoa aí mudando a vida de outras pessoas, eu já vou ficar extremamente feliz e satisfeito. E se vocês quiserem me ouvir falar mais, tem lá. Por enquanto eu estou no Instagram, né? Não sei quando a pessoa estiver assistindo se eu estarei só lá ou se estarei em outro lugar também. Mas estou lá no Instagram, o eduardo.costa, né? Encontro vocês lá se vocês quiserem me seguir e conversar comigo. É só mandar uma mensagem, mas não sou cantor, não me manda pedido de ingresso para participar de show, não tem nada disso. Não me manda foto de calcinha se você for uma senhorinha que gosta do Eduardo Costa, por fã dele. Isso eu já estou cansado de receber, tá? Então, se você quiser falar de marketing digital, eu estou lá. A gente vai deixar na descrição do vídeo e também no Spotify o link da comunidade do Edu, para vocês poderem acessar e conhecer melhor o curso que o Edu oferece lá. E participar da escola, ser um dos 2.500, que com certeza quando a gente lançar esse podcast já vai ter batido 3.000. Opa, aí. Tomara. E Edu, novamente, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Ale, também pela sua participação. E a todos nós que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, por favor, porque o algoritmo saiba que a gente está fazendo um bom trabalho e a gente possa trazer mais conteúdos como esse para vocês. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.